Oi, pessoal! Estou gravando esse vídeo porque eu pensei melhor e eu acho que vai ser mais interessante eu deixar a correção dos dois últimos exercícios gravada, porque desse modo a gente não precisa ficar preso no horário, né, da aula de quinta-feira, às 9 horas, para corrigir esses dois exercícios. Então, estou enviando essa correção gravada para vocês e qualquer dúvida em relação a essa correção, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp no nosso grupo, ok? Então, vou compartilhar aqui o restante dos slides de correção com vocês. Depois, já deixei esses slides enviados no Moodle e também depois vou falar um pouquinho da prova, que vai ser na semana que vem. Bom, nós paramos no exercício 2, certo? Na nossa última aula síncrona. E o exercício 2 diz o seguinte: discuta, usando o teste proposto por Mioto et al., se nas sentenças abaixo há um locativo do evento ou um locativo do predicador. Que teste é esse? É aquele teste que diz a mãe disse que, e aí a gente copia a sentença em questão. Então, se nós temos aqui em A mãe colocou o brinquedo no quarto, utilizando o teste do Mioto, eu vou dizer, a mãe disse que colocou o brinquedo no quarto. Essa sentença não é uma sentença ambígua, porque nós só podemos interpretar que quarto é o local onde a mãe colocou o brinquedo. Isso acontece porque o verbo colocar, ele pede 3 argumentos para ter o seu sentido saturado. Alguém que coloca alguma coisa necessariamente em algum lugar. Então, quarto só pode ser interpretado como locativo do verbo colocar e não como um locativo do evento. No caso aqui dessa segunda sentença, como um locativo, por exemplo, do verbo dizer. Então, neste caso, como quarto é um locativo, é um argumento do verbo colocar, ele recebe o papel temático de locativo deste verbo, nós temos o que Cansado e Amaral chamam de locativo do predicador. Predicador, lembrando que o item predicador é o próprio verbo colocar. Agora vejamos a sentença em B. A mãe comprou um brinquedo na loja. Então, aplica o teste do Mioto. A mãe disse, e aí coloca o restante da sentença, que comprou um brinquedo na loja. Essa sentença, ela é ambígua. Ambígua entre quais leituras? Loja é o local onde a mãe disse que ela comprou um brinquedo, e aí eu faço essa sentença, olha, a mãe disse na loja que comprou um brinquedo. Então, ela falou na loja que comprou um brinquedo, mas não necessariamente o brinquedo foi comprado naquela loja onde ela fez o enunciado. Ou eu posso entender que loja é o local onde ela comprou o brinquedo. Então, a mãe disse que comprou na loja um brinquedo, mas ela falou isso na casa dela. Então, na casa dela, ela disse que comprou um brinquedo na loja. Essa é a segunda interpretação. E a primeira interpretação é que dentro da loja a mãe falou, olha, eu comprei um brinquedo, mas não necessariamente este brinquedo foi comprado naquela loja em que a mãe se encontra. Então, essa ambiguidade decorre do fato do verbo comprar não pedir um locativo para completar o seu sentido. Então, na loja, neste caso, loja não é um argumento do verbo comprar. Este em, nessa segunda sentença, na sentença em B, é uma preposição lexical, porque é ela que está introduzindo esse elemento que recebe o papel temático da própria preposição, é a própria preposição que atribui o papel temático de locativo para a loja. Então, neste caso, nós temos um locativo do evento. O terceiro e último exercício que havia ficado para a gente discutir foi o seguinte: construa para as sentenças abaixo as formas incoativas e passivas correspondentes, se possível. Caso não seja possível essas alternâncias, tente explicar o porquê usando as noções de papéis temáticos.
Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para poder fazer esse exercício é que, como a gente viu em aula, essas formas passiva e alternância causativa e coativa, elas têm algumas restrições, elas podem ser previstas em termos de papéis temáticos. A alternância incoativa, ela acontece com verbos que atribuem o papel temático de causa para o seu sujeito e o papel temático de paciente para o seu objeto, enquanto a alternância passiva, ela necessariamente acontece toda vez que o verbo atribui um papel, é um verbo transitivo, claro, e atribui um papel temático de agente para o seu sujeito. Lembrando, a forma passiva você já conhece, a alternância incoativa, só para a gente recordar, é aquela que trata do evento apenas do ponto de vista do resultado. Então, nós temos eventos que exibem uma forma causativa, que fala da causa, e essa causa gera um resultado, que é do tipo a sentença, a queda quebrou o vaso. Então, nós temos aí a causa, o evento inicial, a queda, isso gera um resultado, que é o vaso ficar quebrado. Essa é a forma causativa. Então, o sujeito, a queda, recebe o papel temático de causa e o vaso recebe o papel temático de paciente, porque ele não estava quebrado e fica quebrado, ou seja, ele muda de estado. E aí, esses verbos permitem a ocorrência de uma alternância que fala apenas do ponto de vista do resultado, que é o vaso quebrou. Então, eu tiro fora a causa, que seria a queda, e deixo apenas o resultado, o vaso quebrou, e pode aparecer com um se, como nós discutimos na aula teórica e também na nossa aula síncrona. Eu posso dizer o vaso se quebrou. Esse se não é o se reflexivo, mas é o se incoativo, que marca exatamente a queda dessa causa, a perda da causa, a omissão da causa, que nesse caso era na sentença a queda quebrou o vaso. Então, só para retomar, verbos que permitem a realização da alternância incoativa são aqueles que atribuem o papel de causa para o seu sujeito e de paciente para o seu objeto, e os que permitem a forma passiva são aqueles verbos transitivos que atribuem o papel de agente para o seu sujeito. Então, em um nós temos, o cantor tem uma mansão. Nós não podemos dizer uma mansão se tem, que seria a forma incoativa, nem uma mansão é tida pelo cantor. Lembrando que os asteriscos no início da sentença mostram que as sentenças são agramaticais, elas são mal formadas sintaticamente. Isso acontece por quê? Isso acontece, gente, porque a estrutura argumental do verbo ter não é nem de causa e paciente, nem agente. Nós poderíamos dizer, inclusive para a nossa proposta de papéis temáticos, a que a gente está adotando nesse curso, esse verbo seria até mesmo problemático, porque o cantor, ele receberia o papel temático de objeto estativo e uma mansão também receberia este mesmo papel temático de objeto estativo. A gente precisaria lançar a mão de outros papéis temáticos para dar conta de explicar esse verbo. Por quê? Porque, de acordo com o critério TETA, um mesmo papel temático, no caso aí, papel temático de objeto estativo, não pode ser atribuído para dois argumentos de um mesmo verbo, certo? Então, a gente teria que falar alguma coisa do tipo possuidor e coisa possuída, mas para essa proposta de papéis temáticos que nós estamos vendo no curso, isso seria problemático, tá? Quais papéis temáticos o verbo ter está atribuindo nessa sentença? Porque nós só poderíamos classificar tanto o cantor como uma mansão, como sintagmas nominais que recebem um papel temático de objeto estativo. Mas para nós o que importa é que neste exercício é que o verbo ter não permite nem a forma incoativa, nem a forma passiva, porque ele não se encaixa dentro da estrutura argumental de verbos que permitem essas duas formas. Ele não tem uma estrutura argumental de causa e paciente, nem mesmo uma estrutura argumental de um verbo transitivo que atribui o papel temático de agente para o seu sujeito. A Maria teve seus filhos em uma manjedoura. Aqui de novo apareceu o verbo ter, mas vocês concordam que esse verbo ter não é o mesmo verbo ter de ter uma mansão. Não é que a Maria tem seus filhos, é a Maria pariu, a Maria deu origem a seus filhos. Então aí nós temos uma polissemia. E aí nós podemos dizer
a sentença passiva, os filhos da Maria foram tidos em uma manjedoura, foram gerados em uma manjedoura, foram paridos em uma manjedoura, mas nós não temos a forma incoativa, os filhos da Maria se tiveram em uma manjedoura. Por que que nós temos a forma passiva? Porque esse é um verbo transitivo que atribui o papel temático de agente para Maria, é ela que gera os filhos, e resultativo para os filhos, porque eles não existiam e passam a existir no mundo. E toda vez que nós temos o sujeito, um verbo transitivo, com o sujeito recebendo o papel temático de agente, a sentença passiva pode ser formada. Mas a incoativa não pode ser formada, porque para que a forma incoativa seja permitida, a grade temática deve ser causa e paciente, o que não é o caso aqui de 2. Vejamos agora o exemplo em 3. O corretor vendeu várias casas. Nós não podemos falar várias casas se venderam, certo? Ou seja, a incoativa não é permitida, mas a passiva novamente é permitida. Nós podemos dizer que várias casas foram vendidas pelo corretor. Isso acontece porque a estrutura temática do verbo vender é agente e objeto estativo, o que licencia a ocorrência da forma passiva, mas não licencia a ocorrência da forma incoativa, porque para ter a sentença incoativa, a estrutura temática deve ser causa e paciente. A Anitta impressionou seus fãs. Nós temos os fãs se impressionaram, temos então, portanto, a forma incoativa, né? Os fãs se impressionaram com a Anitta, não é o se, esse é o se que marca a incoatividade, não é os fãs impressionaram a si mesmos, os fãs impressionaram uns aos outros, não é o recíproco, não é o reflexivo, é o sim incoativo. E temos também a sentença passiva, os fãs foram impressionados pela Anitta. O que acontece? A Anitta, ela é a causa, certo? Esse impressionar é que nem o verbo abrir que eu comentei para vocês na nossa aula síncrona. A gente não pode dizer que é um agente, por mais que seja uma pessoa no mundo. O que seria assim, o show da Anitta impressionou, o show da Anitta não é um agente. E a Anitta, por si só, ela não impressiona, é algo que a Anitta faz, ou é a beleza da Anitta, é o show, é algo que ela faz, alguma propriedade que ela tem. Então, isso é uma causa. E os seus fãs, eles recebem o papel temático de experienciador, se a gente fosse levar bem ao pé da letra. Mas o que acontece é que eles mudam de estado, certo? Eles não estavam impressionados e passaram a ficar impressionados. Então, eles também podem ser tratados como pacientes. No entanto, ao invés de ter uma mudança de estado físico, como acontece, por exemplo, com os verbos quebrar, machucar e abrir, aqui nós temos uma mudança de estado mental, de estado psicológico. Então, eles são pacientes e experienciadores. E isso faz com que eles possam, né, ocorrer na forma incoativa. Agora, no caso da forma passiva, é interessante que aqui não houve o papel de agente, nós temos o papel de causa, e mesmo assim a forma passiva parece boa, certo? Ou então, porque mesmo nessa forma passiva, eu acredito que nós interpretamos a Anitta não como ela intencionalmente impressiona os fãs, porque quem decide se vai se impressionar ou não são os fãs, não é a Lina, não é a Anitta. A Anitta não tem controle sobre o fato dos fãs ficarem impressionados. Ela pode fazer e acontecer e os fãs não se impressionarem. Então, a Anitta é algo, a Anitta não tem controle, portanto, ela não é o agente, ela é só uma causa, e mesmo assim, neste caso, a sentença passiva ela foi permitida. Isso mostra que toda vez que a gente tem um agente, a gente tem passivo, com verbo transitivo. Mas não é só com agentes que nós temos a possibilidade de ter formas passivas quando os verbos são transitivos, tá? Esse seria um exemplo que foge à regra da forma passiva. Em 5, a mãe acalmou o bebê. Nós podemos ter o bebê se acalmou, então aceita a forma incoativa, e o bebê foi acalmado pela mãe. Novamente aqui, nós temos que a mãe é a causa, porque acalmar é o mesmo tipo de verbo de abrir, certo?
Eu não posso falar que a mãe fez isso por querer, dessa sentença, então ela é basicamente a causa, mas ela pode ser um agente. Eu posso falar assim, ela acalmou um bebê dando um chá calmante, então ela fez algo de fato com controle para poder acalmar o bebê. E, novamente, o bebê, ele é tratado, assim como seus fãs, em 4, é um experienciador, mas ele também é um paciente, porque ele não estava calmo e passa a ficar calmo. Então, tem uma mudança de estado, porém, uma mudança de estado psicológico, não é uma mudança de estado físico. O que acontece, então, é que, atribuindo o papel temático de causa para o sujeito, e atribuindo o papel temático de paciente, esse paciente experienciador para o objeto, a forma incoativa pode ser realizada e a forma passiva também pode ser realizada. Novamente, em analogia com a sentença 4, em que não necessariamente tem que ser um agente para que a forma passiva seja realizada. Às vezes, nós temos causas, né, permitindo a realização dessa forma passiva. Se fosse assim, o canto da mãe acalmou o bebê, o canto da mãe, obviamente, é uma causa. E nós, mesmo assim, poderíamos fazer a forma passiva, o bebê foi acalmado pelo canto da mãe. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza a correção. Qualquer dúvida sobre esses exercícios, não hesitem em me perguntar, tá? Pelo grupo do WhatsApp. Agora eu vou mostrar a prova aqui para vocês. Vou abrir a minha página no Moodle. Estou aqui na turma de vocês, no Moodle, tá certo? A prova tá aqui, ó. Lá na semana do dia 5 a 11 de outubro, tá? E esta prova, ela vale 40 pontos. Ela vai estar disponível na terça-feira, 6 de outubro, às 9 horas da manhã. E vocês podem fazê-la até 11 de outubro, domingo, às 23 horas. Naquele mesmo esquema que vocês já estão acostumados. Resolveu fazer a prova, é disparado um cronômetro e vocês terão 3 horas para finalizar essa prova. Então, resolveu fazer naquele dia, tem que terminar naquele dia. Abriu a prova para fazer, vocês têm 3 horas. Depois dessas 3 horas, a prova fica indisponível, vocês não conseguem retomá-la. A prova está toda de associação, vocês vão marcar se a sentença é verdadeira ou falsa, de fazer associação com o tipo de papel temático. Tá tudo bem tranquila, vocês têm um prazo grande, né, de 3 horas para poder resolver, e a matéria da prova é a parte de semântica cognitiva, que cai lá questões necessárias, condições necessárias e suficientes, protótipos, metáfora, e essa matéria de papéis temáticos que nós vimos agora, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos!